bem-vindos ao Portal de Ciências. Hoje vamos ter uma aula de Química. Vamos falar da estrutura atômica, semelhança entre átomos. Quem fala de semelhança entre átomos é o mesmo que isótopos, isóbaros e isótonos. Antes de irmos a fundo, temos conceitos fundamentais que temos que ter em conta quando queremos falar da semelhança entre átomos. Um desses conceitos é o número atômico, Z. O número atômico indica o número de prótons no núcleo. Todos nós sabemos que o átomo é eletricamente nulo, o que significa que o número de prótons é igual ao número de elétrons. Isso significa que o número atômico é o mesmo que o número de prótons, que é o mesmo que o número de elétrons. O segundo conceito é o número de massa, A. O número de massa indica o número de prótons e nêutrons, pois o peso do átomo está concentrado no núcleo e é no núcleo que temos os prótons e nêutrons. Neste caso, teremos a fórmula que indica o número de prótons, que é o número atômico, e o número de nêutrons. O terceiro conceito é o número de nêutrons, N minúsculo, que é a diferença entre o número de massa e o número atômico. Essa é a fórmula que indica o número de massa, A menos Z, A sendo o número de massa e Z sendo o átomo. Todo átomo do elemento será apresentado da seguinte forma: X, que indica o elemento, temos o A, que indica o número de massa, e Z, que indica o número atômico. O número de massa sempre fica no lado superior e o número atômico fica do lado inferior, onde A é o número de massa, Z é o número atômico. A menos Z vai indicar o número de nêutrons. Temos aqui exemplo do sódio. O sódio, se formos a ver aqui, a parte superior indica o número de massa. Então, o número de massa será 23. O número atômico fica no lado inferior, será 11. O número de prótons, nós sabemos que o número atômico indica tanto o número de prótons, assim como o número de elétrons. E o número de nêutrons será N igual a Z. O número de nêutrons será 23 menos 11. O número de nêutrons será igual a 12. Isótopos. Isótopos são átomos com o mesmo número atômico e diferente número de massa. Mesmo número atômico e diferente número de massa. Aí já estamos a ver que foi importante sim termos o conhecimento dos conceitos fundamentais. Átomos com o mesmo número atômico são isótopos. Temos exemplo de um átomo X e um átomo Y. 23, 22, 11, 11. Todos os elementos que tiveram o mesmo número atômico são isótopos. Isóbaros. Isóbaros são átomos com o mesmo número de massa e diferente número atômico. Se for prestar atenção, isóbaros são contrários de isótopos. Enquanto os isótopos têm o mesmo número atômico, os isóbaros têm diferente número atômico. Enquanto os isótopos têm diferente número de massa, os isóbaros têm o mesmo número de massa. Como exemplo, teremos dois átomos X e Y que têm o mesmo número de massa e diferente número atômico. E por fim temos os isótonos. Os isótonos são átomos com tanto diferente número atômico, assim como diferente número de massa. O que os isótonos têm em comum é o número de nêutrons. E nós já sabemos que o número de nêutrons é a diferença entre o número atômico e o número de massa. Temos o átomo X e o átomo Y. 23, 22, 11, 10. Se formos a ver esses átomos, eles têm tanto número atômico diferente, assim como número de massa diferente. Mas se formos a ver, 23 menos 11 é igual a 12, que será o número de nêutrons. 22 menos 10 é igual a 12, que é o número de nêutrons. E é isso aí, galera. Se formos a perceber, conceitos fundamentais: número atômico, número de massa, número de nêutrons. Semelhança entre átomos tem a ver com essa semelhança de conceitos. Se tem o mesmo número atômico, são isótopos. Se tem o mesmo número de massa, são isóbaros. E se tiverem o mesmo número de nêutrons, são isótonos. Espero que tenham gostado do vídeo. Subscreva-se no canal e ative o sino para receber mais vídeos.